sou a Mônica Gardelli, aqui é a nossa sala de professores online, professora Edileuda. E hoje a gente tem um prazer enorme de te receber e contar um pouco, né, conhecer um pouco da sua experiência como gestora de uma escola indígena. Então, só para apresentar a professora Edileuda Xamenaua, ela vive com seu povo, os Xamenaua, na aldeia Morada Nova, no Acre. Xamenaua quer dizer povo pássaro, é isso, professora? A gente fez uma pesquisa. Nalu é pássaro, Naua é povo, então o povo do pássaro azul. Então, nossa, fiquei encantada aí. Para vocês entenderem um pouco bem aonde fica, gente, a minha equipe aqui preparou a localização. A aldeia da professora, ela fica nas margens do rio Envira, que é no município de Feijó, que é uma cidade que fica a 380 quilômetros de Rio Branco, lá no Acre. Então, a gente queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua escola. Então, eu sou a Edileuda Xamenaua, né? Sou mãe de 4 filhos, já sou vó. Nossa. Tenho uma filha de 20 anos. E o nosso trabalho dentro da comunidade indígena, ela quase não tem diferença dentro das escolas não indígenas. Por quê? Porque nós criamos o nosso projeto político-pedagógico, porque nós queremos trabalhar não só com o conhecimento não indígena, mas também com o conhecimento nosso. Porque nós temos a educação indígena escolar e a educação indígena não escolar. Porque nós temos conhecimento que nós levamos dentro da escola para trabalhar com os alunos, e temos conhecimento também que nós não podemos levar para a escola. Que isso depende muito de cada família, do que quer ensinar para os seus filhos, para os seus netos. Então, tem algo que pode e outras coisas que não pode. Então, a escola Xamenaua, nós somos 11 aldeias Xamenaua, e quando há início de ano letivo, todos os professores, a única escola Xamenaua que tem gestores é a escola Tacarrené Xamenaua da Aldeia Morada Nova, porque nós temos a quantidade maior de alunos. Mas quando há um início do ano letivo, nós trabalhamos com todos os professores do povo Xamenaua, para dar o início do ano letivo. Nós fazemos o nosso calendário escolar, nós não trabalhamos com o calendário do governo, porque da maneira que o Estado tem os seus feriados, nós também criamos o nosso feriado. Então, nós trabalhamos com um calendário diferenciado, não é um calendário que o governo manda. Então, com isso nós cumprimos as 200 cargas horárias, né, do ano letivo, como é previsto no calendário. Muitas vezes nós até ultrapassamos por conta, que nós não trabalhamos só em 4 paredes. Nós trabalhamos com plantação, nós trabalhamos com colheita, com produção de artesanato, com colheita de semente. Então, todos os conhecimentos que é levado para a sala de aula, nós trabalhamos fora da sala também. Então, com esses horários, muitas das vezes no nosso horário de trabalho na escola, quando nós chamamos de aula prática, nós temos horário para entrar, mas não temos para sair. Nós só saímos quando concluímos aquela atividade. Mesmo que muitas das atividades práticas nossas, nós deixamos para o dia seguinte. Então, esse é um diferencial da escola não indígena para nós. E os alunos se envolvem bem, assim, eles gostam de estar na escola, eles veem sentido na escola. Como é que você vê isso como gestora? Então, nós trabalhamos dessa maneira porque envolve todos. Nós não só envolvemos os alunos, como também nós envolvemos pais. Como eu falei, dentro da aldeia, nós não temos que na escola não indígena tem uma faixa etária para entrar do 6º ao 9º ano, e já na aldeia não. Nós trabalhamos
dependendo da quantidade de aluno que tiver, independente de faixa etária. Então, tem aluno que é mãe, que já é pai, que também participa. Nós convidamos pais também dos alunos do pré, aqueles que podem levar, acompanham os seus filhos. Trabalhamos com agente de saneamento básico da aldeia, trabalhamos com agente de saúde e os agroflorestais. Então, nesses trabalhos da aula prática, nós envolvemos toda a comunidade. Não é só o responsável, a escola, o professor, o aluno, mas a comunidade em geral também se envolve. Eu acho que é o sonho de consumo das escolas que não são indígenas, viu, professora? Porque, assim, o maior desafio que a gente tem na formação, né, das equipes e no trabalho com as crianças das escolas mais urbanas é de envolver a comunidade, né? Porque, assim, tem aquele ditado que a gente conhece tão bem, que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, que, aliás, é um ditado de origem indígena, né? E é isso que a gente, das escolas não indígenas, a gente tenta fazer valer no cotidiano, e que é muito difícil, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com a comunidade indígena a respeito desse envolvimento das famílias, né? E desse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que o que eu vejo que tem muito forte na tradição indígena é essa condição de pertencimento. Eu acho que todos do povo se sentem pertencendo a uma comunidade, a um lugar, né? E aí defendendo, fazendo a sua história ter continuidade, os seus valores, né, sendo passados mesmo de geração para geração. Agora sim, né, esse ano está um ano super atípico, né? E aí, como é que foi a rotina? Como é que está sendo a rotina? Como é que vocês estão trabalhando? Então, esse ano é um ano que nós, se dissemos, para a escola em geral, nós não tivemos um bom aproveito. Por quê? Porque, como eu falei no início, nós produzimos o nosso calendário escolar diferenciado próprio, mas também com o aval do Estado. Então, a gente faz e manda para o Estado e é aprovado. E é de acordo com o que a gente faz, que a gente trabalha. E nós, da zona rural, da escola indígena, só começamos a trabalhar em março ou abril. E esse ano estava previsto para abril, por conta de que nós temos professores que fizeram um concurso, né, simplificado de 2 anos e depois foi prorrogado para mais 2, mas é só 7 professores que conseguiu da escola que eu trabalho, e os demais é o contrato direto, que é aquele contrato de 10 meses. Então, quando chegou abril, ainda nós não tínhamos iniciado o trabalho e nem os professores conseguiram assinar o contrato. Certo. Então, por conta disso, a gente não fez. Esperamos também pelo Estado de que maneira que a gente poderia trabalhar com essa pandemia, que a nossa comunidade foi uma que foi bastante afetada, né? 90% da população daquela comunidade foi afetada, a minoria foi as crianças, mas foram pessoas jovens, né? Já de idosos. Perdi o meu avô, que praticamente me criou para essa doença. O meu tio foi para outra cidade, por conta que o nosso município não tinha esse apoio. Então, a gente ficou sem fazer algo que pudesse envolver todos. Mas o quê? De vez em quando, a gente tem uma reunião com a comunidade e falamos com a nossa aldeia, é o centro que nós chamamos, né, que é o geral. Daí que foi criada as outras comunidades. E dentro da aldeia, nós temos 9 grupos. E esses 9 grupos são divididos entre famílias, os clãs, né? E dentro dele tem um representante do grupo. Então, quando nós queríamos se reunir por conta da aglomeração social, a gente só reunia os representantes de grupo. E pediu
que os pais também fizessem essa atividade, não esperassem só pelos professores. Certo. Porque nós estávamos passando por um momento difícil. Eu entendi que a comunidade, ela cuida, ela já tem a competência, ela já está preparada para cuidar do currículo que é definido pela comunidade, pela aldeia, né? Pela própria cultura que vocês têm de formação. Agora, o currículo que o Estado define como alfabetização, o conteúdo de língua portuguesa ou matemática ou de outras áreas de conhecimento, a comunidade também se encarrega de dar uma continuidade para isso? Sim, o conhecimento ocidental, que é o conhecimento do branco, que nós chamamos, ele não está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado da cultura. De que maneira nós estamos trabalhando as disciplinas envolvendo dentro da cultura? Porque nós estamos trabalhando, nesse momento, é um ano de plantação, é um ano que é um momento de colher também, é o momento das pescas. Então, dentro desse contexto, nós levamos a matemática para que lado? Quantos pés de bananeira foi plantado? Quantas covas de roça foi plantado? Aí entra a matemática. Então, aí os pais, os familiares são responsáveis de levar esse para o papel e perguntar quantos cada um deles plantaram e ao todo quanto que foi plantado. E então, se espera de quantas quantidade pode ser colhida. Então, nesse momento, está trabalhando dessa maneira. Agora, porque nós não temos a internet para imprimir, nós não temos, a nossa escola não está tendo condições de impressora e nem computador. Então, nesse momento, é um momento muito precário para essa situação, né? Porque até para nós também, as coisas se fecharam. Então, é um momento difícil para nós. Então, nós só estamos trabalhando dessa maneira. O que você acha que pode trazer de prejuízo para os alunos da comunidade de vocês, dos povos que você recebe na sua escola? Essa ausência da presença da escola. Você vê algum prejuízo? Sim. Por quê? Qual o prejuízo? Nós vemos esse prejuízo porque a falta de apoio da educação, do Estado, por conta que nós mesmos estamos fazendo uma atividade da nossa maneira, que nós vimos que dá certo, que já é trabalhado, mas nós também podemos não receber a certificação do aluno, por conta que o Estado não liberou a gente trabalhar ainda. Entendi. Então, esse é o prejuízo, que o aluno pode não passar de ano esse ano. Entendi. É como se ele não tivesse, assim, não está matriculado mesmo, né? Quer dizer, não está tendo aula, não tem professor, não tem nada, né? E aí, esses alunos precisam de um certificado do Estado para eles poderem, se eles quiserem, ingressar numa carreira mais acadêmica ou avançar nos seus estudos, não é, professora? Porque, assim, a gente olhou lá nos dados do Ministério da Educação e a gente teve conhecimento que são 3.085 escolas indígenas no Brasil. Eu fiquei bastante impressionada com esses números. São 285 mil estudantes. Então, a gente está vendo essa realidade na sua comunidade, dentro do seu povo, da sua aldeia, e a gente pode imaginar que isso está se repetindo, essa situação está se repetindo para 285 mil estudantes e 20 mil professores, né? Porque você estava me contando ontem que todos os professores das escolas indígenas, eles têm que pertencer à comunidade. Eles são professores da comunidade, pessoas que conhecem bem a cultura, que vivem na comunidade, não é isso? Isso. Tem escolas de outros estados que teve esse apoio, né? Quem é pelo município recebeu o apoio do município e tem do estado que receberam o estado. Então, no caso,
o que nós vimos que saiu mais prejudicado foi o estado do Acre, que não recebeu esse apoio até agora. Mas nós já vimos em algumas outras escolas indígenas que receberam esse apoio da Secretaria de Educação do Estado, promover atividades imprimidas, e o professor ia até lá, aplicar para o aluno, entregar o material para o aluno e pegar na semana seguinte. Então, não só as nossas, em algumas a gente viu, mas o estado do Acre, ele não teve esse apoio e nem está tendo. Professora, eu imagino que deve ter um grande desafio, né, para os povos indígenas, a questão da formação dos professores também, né? Porque é muito recente, só a partir da Constituição, quer dizer, tem 30 e poucos anos, 32 anos, que a escola indígena, ela foi reconhecida como uma escola, né, e respeitar a sua cultura e etc. E para que a escola indígena tivesse mais identidade com o povo, o professor tem que ser indígena. No entanto, esse professor, ele muito provavelmente ele não teve formação por um tempo, né? Ele não teve acesso a uma formação educacional de universidade, porque eu desconfio que nem tem tanta universidade assim. Eu não tenho esse dado aqui, mas se você tiver, bom, seria legal compartilhar, de universidades que focam a formação para professores indígenas. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que seja um desafio, né, para as escolas indígenas também, né? Essa questão da formação do professor indígena, universidades que tenham a formação em nível superior para professores indígenas. Como é que está isso? Professora, a formação dos professores, sabemos que no início aí do século XX, nós tivemos bastante dificuldade para a formação de professor, por conta disso, que tinha comunidade que tinha necessidade de ter um professor dentro da sua comunidade, e muitas vezes o aluno que tinha a quarta série, ele era contratado para trabalhar com primário, e a partir daí o Estado foi vendo a formação continuada para os professores indígenas com magistério indígena, e alguns deles tiveram essa oportunidade de participar, e eu não tive. Eu comecei o meu primário dentro da comunidade, e só no 5º ano, na 5ª série na época, eu fui para a cidade, porque lá nós não tínhamos o ensino fundamental, e eu fiz o programa do telecurso na época, concluí na cidade, e quando eu concluí o médio, voltei para a comunidade, e lá eu fui escolhida como professora em 2006 para trabalhar com jovens e adultos no programa Alfacem. E no ano seguinte, 2007, eu fui escolhida como professora para trabalhar de 6º ao 9º ano, já com ensino médio completo. E foi em 2008, aqui no Acre, abriu uma turma, a formação de docente para indígena pela UFAC. Foi oferecido um curso para professores em 2008. No início de 2008, se ingressou a primeira turma. E no meado do ano de 2008, teve um vestibular para a segunda turma, e que egressasse em 2009, foi onde eu consegui entrar em 2009. E o meu curso foi na UFAC, né, na Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, Campus Floresta. Eu fiz a formação docente para indígena. E a partir daí começou a vir esses programas, que é o PAFOR. Então, nós temos vários professores, eu não tenho assim um total, né, exato neste momento para dizer que tantos professores indígenas já conseguiram se formar, ter a formação superior, e agora a gente está ganhando por conta desses programas. Se o programa fechar as portas, muitos professores ainda vão ter que parar. Mas muitos têm buscado esse lado pela UFAC, têm se egressado pelo PAFOR,
E outros não têm esperado. Eles têm pagado faculdade particular, que esse também é um outro desafio, porque são professores de contrato de 10 meses e eles contam com aquele 10 meses e a gente sabe que não é fácil regressar numa privada, né? Porque se passa do dia, é um juro muito grande. Tem professores que desistiram por conta que não teve como dar continuidade, trancou. Tem professor que tem de 3, 5 mil para pagar, para quitar com essas faculdades. Tem professor que conseguiu quitar, que estão fazendo outra formação. Porque nós vimos que é uma necessidade. A gente sabe que o mundo contemporâneo ele está cada vez com novas tecnologias. Então, Sim. nem porque nós somos indígenas, vamos deixar de buscar novos conhecimentos para trabalhar também com o nosso povo, com conhecimento indígena e não indígena. Então, a gente já tem, sim, uma quantidade de professores indígenas formados dentro das universidades. Os da universidade que você fez, o programa era focado na formação de professores indígenas. Agora, na universidade privada, também é focado na formação da universidade, da comunidade indígena, ou é a formação que eles oferecem para qualquer professor, enfim, numa filosofia mais ocidental, digamos assim? Uns são formados num programa que oferece para professores. Tá. Então, outros para a formação superior de professores indígenas. Que a gente já está... Aqui no Acre já estamos com 3 turmas já de professores. Sim. Curso especificamente para os professores indígenas. Já é a terceira turma que estão fazendo a formação de docente para indígena específico. Os demais não, eles ingressaram pelo programa, como qualquer outros professores da rede pública. Você é gestora, né, da escola, então você tem que olhar para os seus alunos, né, e cuidar para que os programas todos de formação, junto com a comunidade, tudo, eles estejam sempre em continuidade, porque o foco é a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos da comunidade, mas para isso você também tem que garantir a formação continuada dos professores. Então, os encontros para formação, ela é solicitada para a coordenação indígena do Estado, e a coordenação indígena, quem está lá na representação são indígenas que está lá, e eles já solicitam para o coordenador da educação indígena. E a partir daí, o coordenador, ele cede os professores, os técnicos pedagógicos que trabalham dentro da educação indígena para a escola fazer esses planejamentos. Nós estamos quase no fim, muito no fim da nossa live, assim, mas eu queria que você me respondesse uma coisa, assim, para deixar como o maior desafio que você acha para o que é do trabalho que você realiza, assim, né? Você como uma gestora de escola indígena, responsável pela educação de tantas gerações, né, que vão garantir a continuidade da história do seu povo, e não só da história, mas assim, do jeito como vocês vivem e convivem, né, com a natureza, do jeito que vocês têm a cultura de vida de vocês. Qual é o maior desafio? Então, professora, um desafio nosso é trabalhar sem o apoio do próprio Estado. Esse é um dos grandes desafios. Porque muitas vezes nós trabalhamos com o que temos. Porque o Estado quase não nos oferece nada. Até o próprio material didático, a minha escola, os próprios pais que compram, e são pouquíssimo material que nós recebemos do Estado. Nossa. Nós ainda não, por conta do nosso projeto político-pedagógico ainda não ser aprovado, nós ainda não cedemos certificado. Então, tem alunos que já concluíram, que querem se egressar dentro das universidades e ainda não conseguiram receber seu certificado. Então, esse é um desafio muito grande ainda, que nós estamos lutando e eu tenho certeza que vai dar certo.
Então, te agradeço muito, professora. É um prazer enorme estar aqui. Quem sabe a gente não faz mais conteúdo para levar também para as escolas indígenas, que eu acho que elas também precisam de conteúdos que sejam mais alinhados com as propostas delas. E vai ser um prazer ter você como parceira nisso. Eu que agradeço pelo convite, né, da senhora, de estar poder participando. Sei que tem pessoas com conhecimento ainda mais que eu, mas eu agradeço essa oportunidade. Queremos, assim, esse apoio de cada um, aquele que assistiu, aquele que ouviu. As nossas escolas estão precisando de apoio de vocês. Nós precisamos de internet para as escolas indígenas. Esse é um dos fatores que nós também queremos que esteja implantado dentro das nossas escolas, porque ela vai favorecer, sim, nos trabalhos científicos dos alunos. E eu agradeço cada um que deu o seu tempo, tirou um tempo para participar. E eu agradeço muito, professora, o apoio, o convite de todos. E eu queria agradecer muito as pessoas que passaram por nós. Esse conteúdo ele vai estar depois disponível no nosso canal do YouTube, para todo mundo poder ver, compartilhar. Então, para isso, eu peço que vocês, por favor, sigam os nossos canais das nossas redes sociais e vão lá no YouTube, também sigam lá, façam uma inscrição no YouTube, que é para poder garantir que esses conteúdos cheguem ao maior número de professores.